Queridos, temos, pela graça de Deus, estudado um tema extremamente importante e desafiador para nós, que é a palavra de Deus e a sua relação com vários aspectos da vida cristã. E hoje nós teremos a oportunidade de falar sobre a palavra de Deus e a santificação. Certamente será mais um desafio para nós, não só para mim, que estudou e agora vai ter que falar a respeito desse assunto, mas para cada um de nós. Porque quando nós falamos sobre santificação, nós estamos falando de um tema que nos leva a pensar sobre uma vida que agrada a Deus. Uma vida que tem muito a ver com o próprio Deus, porque a Escritura diz que só existe um perfeito, um santo, um sem pecado, e esse é o próprio Deus. Quando nós falamos de santificação para o homem, nós estamos falando de alguma coisa que vai sendo formada em nós. Mas quando nós falamos de Deus, e Ele ser santo, nós estamos falando que Ele é santo. Faz parte da essência dEle. Não tem nenhuma particularidade da existência, da essência do ser de Deus que não seja santo. Eu não posso olhar para Deus e dizer, mas isso aqui parece que está fora do esquema. Não existe isso. Mas o que seria santificação para nós? E antes de mais nada, eu quero que você pense em santificação como sendo alguma coisa que é Deus nos fazendo parecer com Ele. É Deus nos tratando para que nós possamos parecer com Ele cada vez mais. E é exatamente por isso que é algo tão desafiador, tão grande. E nós vamos ver as particularidades disso hoje. Se Deus quiser, vamos caminhar e vamos compreender isso. No Evangelho de João, no 5º slide aí, querido, depois a gente volta. Tem um texto, capítulo 17, a partir do verso 14. A palavra de Deus diz assim: eu lhes tenho dado a tua palavra. Essa aqui é uma oração de Jesus. Uma oração ao Pai pelos discípulos. Ou seja, ele está intercedendo pelos discípulos. Ele diz ao Pai, eu, Pai, lhes tenho dado a tua palavra. E o mundo os odiou. Porque eles não são do mundo, como também eu não sou. Ou seja, Jesus diz, olha, eu ensinei para eles a palavra, e porque eles aceitaram a palavra, porque eles visualizaram a palavra, porque houve uma mudança ali por causa da palavra, eles não gostaram, o mundo, porque eles não conseguem compreender. No verso 15 diz, eu não peço que os tires do mundo, mas e sim que os guardes do mal. E Jesus diz, olha, eu não estou pedindo, Pai, que o Senhor, por causa disso, esteja tirando eles do mundo em que eles têm que viver. Eles têm que receber a palavra, eles têm que ser transformados pela palavra, apesar das dificuldades de conviver com as pessoas que não compreendem, às vezes até questionam, ou aqui diz o texto, tem um ato de ódio por parte deles. Eu quero que o Senhor esteja guardando eles ali dentro do mundo, para eles continuarem vivendo. Verso 16. Eles não são do mundo, como também eu não sou. A expressão mundo aqui, queridos, a expressão mundo ela tem vários significados. Certo? Vários significados. Eu posso dizer que eu moro nesse mundo, falando da terra. Eu posso falar do mundanismo, olha só a palavra mundo, sendo tratada como aquele que vive dentro de uma realidade onde a perversidade, onde o pecado é uma coisa admirada, onde as pessoas gostam disso. Mundo mundano, mundo perdido, mundo cheio de pecados. Nesse texto, quando o Senhor Jesus diz, olha, eles não são do mundo, e eu também não sou do mundo, Jesus está dizendo, olha, por causa da palavra, por causa de Jesus, agora a nossa relação é com outro mundo, no sentido espiritual.
Ele diz, agora eu vivo uma realidade que eles agora estão vivendo comigo. Nós estamos no mundo, mas em outro mundo. É interessante isso, é estranho, né? A mesma palavra dando significados diferentes. Nós vivemos entre as pessoas, mas não vivemos dentro do molde que essas pessoas têm de vida no cotidiano. Jesus continua no verso 17. E aqui é o centro do que nós precisamos. Santifica-os na verdade. E ele diz, a tua palavra é a verdade. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. O que Jesus está pedindo ao Pai é que Ele esteja santificando, e a palavra santo, hagios, esta palavra significa separado. Quando a Escritura diz santificação, é separação, distinção. E quando Jesus aqui diz, santifica-os na verdade, é separa-os daquilo que é próprio do mundanismo, do mundo caído, no qual todos nós vivemos. E num certo sentido, todos nós somos, a princípio, próprios desse mundo. Agora Jesus diz, olha, a tua palavra salvou, e agora a tua palavra, eu peço que ela esteja agindo e santificando, cada vez mais separando, diferenciando, dando a eles um novo viver, um novo comportamento, uma nova visão a ser buscada. Então, santificação que Jesus está pedindo ao Pai aqui, tem a ver com essa conformação com a palavra. Ele diz que alguém só é santificado pela palavra de Deus. Então, essa ideia de alguém se colocar como santo, entre aspas, sem que tenha uma vida segundo a palavra de Deus, e essa seja uma obra do Espírito de Deus na sua vida, isso não existe. Jesus diz que quem santifica é Deus, e aqui ele se refere ao Pai. Ele está dizendo, Pai, santifica-os. Ele está dizendo, essa obra não é minha, essa obra não é deles, essa obra é do Pai. Depois nós vamos ver que os Pai, o Filho e o Espírito vão trabalhar para esse fim. Verso 18 diz, assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os enviei ao mundo. Olha, eles vão ser santos para viver nesse mundo. E a favor deles, eu me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados na verdade. O que é mais importante para nós aqui é compreender que a santificação é uma ação graciosa de Deus na nossa vida. Quando Deus aplica as verdades contidas na sua palavra à nossa vida. Eu e você sabemos que isso não é simples. Porque se depender de mim e depender de você, nós vamos tropeçar o tempo inteiro. Nós não vamos conseguir. Existem certas situações que nós temos muitas dificuldades. Tem alguns pecados que são quase de estimação na vida da gente. A gente cultiva eles. Nós temos tratado sobre isso e chamado isso como ídolos do coração. E temos estudado nas quartas-feiras. Quarta passada a gente falou sobre prazer. Um exemplo. Alegria. As pessoas vivem tão interessadas no prazer e vivem tanto para gerar o seu prazer próprio, que esquecem que o verdadeiro prazer vem da nossa comunhão com Deus e é proveniente como consequência da nossa intimidade com Deus, que vai trazendo alegria nele e nas coisas dele. Mas a gente vive correndo atrás do prazer. E a gente vai errar. Foi isso que estudamos. Depois, se quiser entender um pouco mais, dá uma olhadinha, está lá na internet, o nosso estudo. Você pode voltar, por favor, ao quarto slide. O que é, então, a santificação? Uma definição. A santificação, ela é uma obra sobrenatural de Deus. Ou seja, é uma ação do espiritual no normal. É uma ação sobrenatural. Deus é sobrenatural e a ação dele na nossa vida
é sobrenatural a ponto de quebrar coisas que são naturais em mim. Por exemplo, comportamentos, pensamentos, decisões, ações. Todas essas coisas Deus pode fazer acontecer. E Ele faz isso como Deus. Como um Deus que é criador de todas as coisas, que intervém com o poder sobre todas as coisas, faz isso de maneira correta, sábia e sempre para o nosso bem. Onde eu encontro essas informações? Na Escritura, onde Ele aplica a vontade dEle, que é boa, perfeita e agradável. Então, primeira coisa, ela é uma obra sobrenatural, a santificação. Qual a atitude dEle? Ele me resgata dos pecados, na medida em que Ele me justifica. O meu pecado faz separação entre eu e Deus. E o que Ele faz em Cristo? Cristo, quando morre na cruz, e nós estamos aí à beira da Páscoa, onde nós relembramos Jesus morrendo em nosso lugar, a nosso favor, levando sobre si a penalidade que era minha, sobre Ele mesmo, e a penalidade de todos aqueles que Ele resolveu amar. E isso aconteceu de forma intensa, profunda, dolorida, mas Ele o fez como homem e Deus. E agora o Pai aplica aquilo que Jesus fez na nossa vida. Ele nos declara justificados, não pelo que fazemos, mas pelo que Cristo fez. Quando Deus aplica a obra de Cristo na minha vida, na sua vida? Quando nós cremos que Jesus fez isso como Deus e por amor a mim. E eu dedico a minha vida a Ele, dizendo: Senhor, eu sou o seu servo, e aqui está minha vida, seja o meu Senhor. Quando isso acontece, a palavra de Deus diz em Romanos capítulo 5, verso 1, justificados, pois, pela fé. Então o texto está dizendo que nós somos justificados quando nós temos fé, quando nós cremos que aquela obra de Cristo Jesus foi feita. E eu creio que aquilo foi feito por mim. E eu creio na eficácia daquilo. E o Pai me declara no tribunal santo: você está justificado. Os seus pecados foram pagos, porque eu não dou conta de pagar. Porque o pagamento é morte, eu não dou conta de pagar. E o texto diz que Deus tem um propósito para isso. Olha só, obra sobrenatural de Deus para resgatar pecadores justificados do pecado e transformá-los. Qual é o alvo? A imagem do seu Filho, tornando-os santos, à semelhança de Cristo e capacitados a fazer boas obras. Então, esta aqui é uma ação de Deus para que Ele possa nos fazer cristãos transformados, verdadeiros, que não simplesmente dizem: eu sou cristão, mas que dizem com as suas vidas e com o seu comportamento de que Cristo habita no seu coração. Ele nem precisa dizer às pessoas: eu sou cristão, mas a pessoa, ao olhar para a sua vida, vê que algo diferente existe. Cristo está ali. Eu vejo Cristo ali, porque Ele me transforma e o modelo é Cristo Jesus. Vou dar uma figura para vocês entenderem melhor essa ideia de semelhança de Cristo. Você já viu um quadro sendo duplicado? Eu posso duplicar um quadro. Eu posso pegar e fazer aqui um igualzinho. Por mais que eu tente fazer igualzinho, haverá diferença. Por exemplo, um quadro que é falsificado, ou seja, ele foi duplicado de maneira maliciosa, maldosa, para enganar. Ele está ali, ele parece demais. Mas aquele que tem capacidade de olhar e visualizar, vai dizer: é falso. Não pague por ele como se ele fosse verdadeiro. Qual a diferença na vida cristã quando Deus nos duplica a imagem de Cristo? Ou faz-nos a semelhança de Cristo? Ele nos faz para ser semelhante, nunca igual. Então, em momento algum, essa duplicação
vai nos fazer ser exatamente como Cristo é, mas vai dar-nos coisas que nos identificam com o original, contornos, cores, caráter, vida, comportamento, sabedoria, humildade, discernimento. E eu posso continuar falando aqui de perfeições em Cristo, que Deus vai produzindo em nós, que claro, nunca será perfeito, porque isso sempre precisa ser tratado e Deus vai nos tratar, mas isso vai estar sendo feito por Deus continuamente, e Ele vai nos transformando. Qual a conclusão que nós chegamos? De que a santificação é alguma coisa que Deus faz na nossa vida continuamente, processualmente, diariamente. E um verdadeiro cristão, ele tem que se preocupar para que a sua vida, a cada dia, seja mais e mais parecida com Cristo. Ixi, enrolou. Tem dia que parece que eu nem cristão sou. Eu solto os bichos todos. Entende essa expressão? Acontece alguma coisa e aquilo que eu estava vivendo, estava conseguindo, estava feliz por parecer Cristo, parece que eu deixei tudo para trás. E sabe como é que isso é resolvido? Isso é resolvido como a ação graciosa de Deus sempre resolve, em nós e por nós. Ele nos leva a reconhecer o nosso erro, nos leva ao verdadeiro arrependimento, nos leva à confissão dos nossos pecados na presença de Deus e o desfrutar do perdão e da continuidade da obra de Deus em nós. Mas a obra não deixa de ser feita. Por causa de Deus. Porque Ele resolveu que Ele faria isso. Porque Jesus pediu ao Pai e o Pai faz. E o Pai tem a habilidade, capacidade, poder, tudo aquilo que é necessário para efetuar isso em nossa vida. Então entenda que santificação é uma obra de Deus antes de tudo na nossa vida. É uma obra sobrenatural sobre a vida daquele que creu em Jesus. E entende que a obra de Jesus foi a seu favor. E ele tem uma vida como servo e reconhece Deus como seu Senhor. E agora, dia a dia, ele pode perceber esse Deus agindo na sua vida, te dominando. Uma das coisas que fica claro para nós é quando o apóstolo Paulo fala aos Gálatas, no capítulo 5, sobre as obras da carne e o fruto do Espírito. E as obras da carne são, vocês lembram algumas? De cor? Como é que começa? Prostituição, impureza, lascívia, e aí vai. Aí vem o fruto do Espírito. E o primeiro é o amor. E aí vem toda a sequência. E ali vem uma sequência, por exemplo, do domínio próprio, que eu falei agora mesmo. E a ideia ali é de cabresto. Você conhece a ideia do cabresto? Que é colocado num cavalo, que direciona para onde ele deve ir, mas não é algo que dá a ele angústia por tê-lo, mas você sabe que Deus está direcionando, isso te traz segurança. E a Bíblia diz que o Espírito faz isso. Por exemplo, ele gera paciência em mim. O Espírito de Deus produz em mim longo ânimo, longanimidade. É mais do que paciência, sabia? A paciência é você aguentar alguma coisa. A longanimidade é além da paciência. É quando você foi até o seu limite, aguentou. Você fala, não dou conta mais. Aí entra a longanimidade. Aí é o esticar. E o texto diz, isso só é possível pelo Espírito. E todos nós sabemos muito bem o que significa longanimidade. Alguém já foi conosco e nós já tivemos que exercitar isso. E na vida do cristão isso vai se tornar algo comum. Não algo que para ele não vai acontecer de novo. Pelo contrário, ele tem expectativa. À luz disso, o que nós podemos falar? Olha só,
1 Tessalonicenses 6. 1 Tessalonicenses 4 é o slide 6, tá, querida? O texto diz assim: pois essa é a vontade de Deus, a vossa santificação. Observe bem que o texto nos dá uma ideia de que o propósito de Deus é que nós nos santifiquemos. E nós vamos ver que existe tanto um aspecto passivo na santificação, onde Deus age, como haverá um aspecto positivo no sentido ativo, onde Deus me habilita para agir. Então, um cristão não pode dizer, eu não vou conseguir vencer isso. Porque tudo aquilo que é necessário para que a santificação ocorra na sua vida, se você crê em Jesus como seu Salvador e é um cristão verdadeiro, você vai ter. Porque quem vai lhe dar é o Espírito de Deus. Então esse negócio, eu nunca vou vencer isso, sendo um cristão, eu não estou me referindo à igreja, eu estou me referindo à relação sua com Deus. Você saiba que Deus vai te conceder, porque a vontade dele é a sua santificação. Então não vem com essa história de que eu não vou investir nisso para ser melhor e para ser mais parecido com Cristo e não vou tratar esse problema que é comportamental em mim, ou sentimental em mim, ou a nível de pensamentos pecaminosos em mim. E aí vai. Olha só, a vontade de Deus é a minha santificação. E o texto diz, que vos abstenhais. Observem bem, a santificação, ela passa por uma ação, onde eu deixo de lado aquilo que me leva a não ser santo. Aqui o texto traz um exemplo, que vos abstenhais da prostituição, porque o texto vai tratar sobre isso. É muito interessante esse texto. Que cada um de vós saiba possuir o próprio corpo em santificação e honra, não com o desejo de lascívia como os gentios. Gentios é o não cristão, que não conhece a Deus. Depois o verso 7, porque Deus não nos chamou para a impureza, e sim para a santificação. A ideia é, Deus não começou a boa obra dele em nós. A ideia de chamar aqui é, ninguém vai a Deus, mas é Deus quem nos chama e nos traz. Nós já falamos sobre esse tema, sobre o ato de Deus nos chamar para, quando estudamos 1 Coríntios capítulo 1, do verso 1 ao verso 3, e nos manda. Ele traz, nos salva, nos dá identidade e nos manda segundo a identidade. Paulo diz, Deus me chamou, me salvou, me fez apóstolo e me enviou para pregar o evangelho para vocês. E eu fui. Tudo isso foi obra de Deus. Agora o texto diz, Deus nos chama do mesmo jeito. Nos identifica, nos salva, nos separa da impureza, para que a gente viva na santificação. Ok? Tudo bem até aqui? A escola dominical pode fazer pergunta. Porque eu estou correndo, vocês veem, né? Falo até. Alguém já me chamou de matraca-trica. Eu não sei, isso aqui só os mais velhos vão entender. Não, assim, os mais experientes. O slide 9. Vamos lá. Ninguém falou nada, né? Eu posso caminhar. Então, vamos lá. A santificação, então, ela é uma obra do Deus trino ou triuno. É a mesma coisa. O que é Deus triuno? A Bíblia diz que Deus são 3 pessoas em um único ser. É um mistério, a palavra de Deus diz. Por mais que você tente gerar figuras para entender isso, você não vai conseguir. Porque só existe Deus assim. Não existe paradigma ou um exemplo, um referencial. Por mais que você tente, vai ficar longe. O que a Escritura diz é que esse Deus triuno, cada um deles age, tem a sua ação. Por exemplo, quem morreu na cruz foi Jesus. Quem enviou Jesus para morrer na cruz? Foi o Pai. Quem aplica a obra de Jesus na vida do cristão? É o Espírito Santo. Quem é o Consolador?
é o Espírito. Mas eles agem para que a obra seja perfeita em nós. É interessante isso. Mas Ele é o único Deus. Quando a palavra de Deus nos fala a respeito da salvação e da santificação, ela vai nos falar de um Deus que, por sua graça, agiu plenamente a nosso favor. Ou seja, Jesus diz que Ele nos santifica. O Pai é solicitado pelo Jesus a agir. Jesus diz: Pai, santifica-os na verdade. O escritor de Hebreus, em Hebreus capítulo 12, verso 10, ele diz assim: pois eles nos corrigiam por pouco tempo, segundo o melhor lhes parecia. Deus, porém, nos disciplina para aproveitamento, a fim de sermos participantes da sua santidade. Olha só, isso aqui é o Pai, agindo para com os filhos. Ele, para nos santificar em alguns momentos, Ele nos disciplina. Porque Ele é Deus justo. Então não pensa naquele Deus bom que não disciplina. Por Ele ser bom em alguns momentos, Ele disciplina. É igual pai. Por Ele ser um bom pai, Ele disciplina. A Bíblia diz que o pai que não disciplina, ele faz o seu filho como se ele fosse um filho sem pai, um bastardo. Pelo contrário, por Ele ser um bom pai, Ele age, em alguns momentos, como um bom pai, Ele até disciplina, para trazer você de volta. A disciplina não é para aborrecimento, a disciplina é para resgate. E isso é algo muito importante. Agora, cuidado, viu? Sobre essa visão de disciplina. Eu tenho um material que eu pretendo trabalhar com os pais, sobre diferenças que ocorrem na vida das crianças, nas diferentes faixas etárias. E uma das questões que eu levanto é a disciplina em algumas faixas etárias. Por exemplo, uma criança de 2, 3 anos, esse negócio de disciplina não funciona. Como funciona numa criança a partir dos 4 anos de idade, por causa da percepção. Mas não se preocupe, Deus sabe qual a sua necessidade. Ele sabe quando você precisa da disciplina. Ele foi o Criador de todas as coisas. Então isso pertence ao Pai. Mas é interessante que a santificação é atribuída ao Filho Jesus. Em Efésios capítulo 5, o Filho é considerado aquele que garante a santificação. É aquele que limpa a igreja, que lava a igreja, que torna ela adaptada à sua própria santidade, tendo Jesus como cabeça. Interessante isso. A gente vai ver também que a santificação é aplicada ou é atribuída ao Espírito Santo de Deus. Vários textos, por exemplo, em Romanos capítulo 15, vai nos mostrar claramente isso. Queridos, qual a importância de entendermos que a santificação é operada pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito? É para que nós compreendamos que ela é perfeita, ela é feita nos seus detalhes. Se é o Pai que está agindo, se é o Filho que está agindo, ou o Espírito que está agindo, eles, como ser divino, na sua perfeição, agem a nosso favor. Apesar de que, em várias situações, nós agimos a nosso desfavor. É estranho isso, né? Você sabia que em alguns momentos o inimigo seu se chama você? É estranho isso, mas é uma verdade. E Deus considera isso também. Mas observem que mesmo na vida de um verdadeiro cristão, servo de Deus, que amou a Cristo Jesus como seu Salvador, quando essa relação com Deus existe, mesmo que em algum momento você haja como se fosse o seu inimigo, né, tentando se convencer que pode fazer aquele pecadinho, afinal de contas ele não é tão grandinho assim. Ou você fica se convencendo que, de alguma forma, de que aquilo pode.
Você vai ter, por exemplo, o Espírito Santo de Deus que vai te incomodar pra caramba. E vai gerar na sua mente a consciência de que aquilo não é bom. Que aquilo não é bom para você. Que aquilo não edifica a sua vida. Que aquilo não edifica a vida do outro, porque o pecado sempre atinge a vida do outro, de alguma forma, no mínimo como exemplo. Que aquele pecado não honra e glorifica a Deus. Que aquele pecado é como algo que te leva a distanciar, como se fosse uma parede do próprio Deus, como diz a Escritura. Mas esse Deus trino, quando Ele age, Ele é capaz de vencer, porque Ele é o meu Deus, o meu Senhor, o meu Salvador, aquele que me dá a certeza da vida eterna. Ele vai me vencer. E Ele vai me trazer de volta. Saber que é o Deus trino que age a meu favor, com perfeição, traz para mim tranquilidade. Porque Ele vai produzir santificação. Mas traz para mim uma coisa muito importante. Responsabilidade. Porque o que Deus me concede, queridos, é muito maior do que tudo aquilo que eu tenho em qualquer área da minha vida. E isso me traz responsabilidade de honrá-lo, de glorificá-lo com a minha vida santa. Tem algumas pessoas como eu e você, que quando pecam, eles não conseguem se aproximar de Deus. E por causa dos seus pecados, eles começam a ter passos de distanciamento. Normalmente, o que acontece? Param de orar. Porque dizem que a oração não dá conta de orar. É como se ela batesse no teto e voltasse na cabeça. É como se eu estivesse dizendo, olha, porque eu pequei, Deus não me vê e não me ouve. Segunda coisa que acontece, eu começo a não dar conta de ler a Bíblia. Não é que eu não dou conta de ler a Bíblia, é porque quando eu leio a Bíblia vai exatamente falar a respeito da minha vida com o homem lá de cima, nosso Senhor, nosso Salvador. E essa palavra vai apontar para mim quanto à verdade. E aquilo vai me incomodar. Qual normalmente é a terceira coisa que acontece quando eu estou me afastando de Deus e vivendo uma vida distante de Deus e até mesmo em pecado? Eu começo a me afastar do povo de Deus. E sabe por que eu me afasto do povo de Deus? Porque no meio do povo de Deus eu vou encontrar pessoas desejosas de serem santas, porque Deus é santo. Como diz o texto no Antigo Testamento, e em 1 Pedro capítulo 1, quando repete o texto, de que nós devemos ser santos, porque Deus é santo. E nós vamos analisá-lo agora mesmo de forma bem sucinta. Pois bem, isso é algo importante, e se está acontecendo na sua vida, algum desses efeitos, olha, eu estou parando de orar, eu estou parando de ler a Bíblia, eu estou me afastando do povo de Deus. Isso aponta para o fato de você estar se afastando de Deus e negligenciando a santidade na sua vida. E isso é responsabilidade sua. Não ponha isso na conta de Deus. E cuidado, porque nós temos a mania de colocar a culpa nos outros, que nos levam a agir como nós estamos agindo, ou num outro que nos impossibilita. Qual é? Pode falar alto. Satanás. O diabo, né? Não, isso é culpa do diabo. O diabo tenta mesmo, querido, mas quem peca é você. Não adianta você chegar diante de Deus e dizer, Senhor, o diabo me tentou. E aí eu fiz. Não adianta, quem fez foi você. O diabo tentou a Eva, mas quem comeu? Da árvore que não podia comer. A consequência foi sobre quem?
Sobre ela. Foi sobre Adão que comeu também. E sobre o tentador. Mas foi sobre aquele que pecou. Então nós temos que entender que a santificação também é uma obra que tem a ver com a minha responsabilidade. Ela é um ato de Deus, mas ela também é um processo onde eu participo. Próximo slide, por favor. Olha só, a Bíblia vai nos mostrar claramente que é um ato de Deus. 1 Coríntios capítulo 6, verso 1 diz: tais fostes alguns de vós, mas vós vos lavastes, mas fostes santificados, mas fostes justificados em nome de Jesus Cristo e no Espírito de nosso Deus. Observe que os verbos desse verso bíblico no grego, que não dá para ver aí, mas aqui no português já nos remete, eles estão no tempo que nós chamamos de auristo, que não tem no português. E você pode dizer, o que é esse tempo verbal no texto original grego? A Bíblia no Novo Testamento é grego. Significa que foi um ato instantâneo, feito e concluído. Deus já enfiou a mão na cumbuca do império das trevas e te transportou para o reino do Filho do seu amor. Onde nós encontramos esse texto? Em Colossenses. Aquele Deus que vai ali naquele lugar onde você vive, que você não consegue transformar, que você não consegue vencer, onde você peca à semelhança dos outros, e Deus tem propósito na sua vida, Ele vem com a sua palavra, Ele entra com a sua verdade, você entende essa verdade, você crê nela, e Deus diz, eu estou agindo na sua vida, e aí Ele te chama, te busca, e te leva para o reino do Filho do seu amor. É o Deus que nos lava, nos santifica, nos justifica através de Cristo e o Espírito Santo, como diz isso no verso de número 6. E isso é obra de Deus. Ele te separa para Ele, para você ser separado. Ele te santifica para você viver como um santo. Deus não faz obra na sua vida para você negligenciar. Então, cuidado, porque em alguns momentos você pode ficar brigando com Deus, sendo um servo de Deus, correndo de Deus. Cuidado, porque a obra já está feita, Ele vai te buscar. E o melhor é você se deixar encontrar. Porque Ele sabe onde você está, e você é filho dEle. Segunda coisa, a Bíblia nos mostra que a santificação é um processo onde Cristo participa, onde o cristão participa. O que eu estou dizendo? Eu estou dizendo que de alguma forma eu participo. Mas eu não participo como aquele que causa a santificação, mas aquele que vive a santificação que Cristo causou em mim. Quando Deus me separa para Ele, Ele agora causa e me dá todas as ferramentas possíveis para que eu possa viver como um cristão. Nossa, Deus é bom demais, gente. Porque se Ele não fizesse isso, nós não conseguiríamos viver como cristãos. Nós não temos habilidade, nós não temos santidade própria. Eu e você não conseguimos, sem a graça de Deus, viver em santidade. Não conseguimos. A Bíblia diz que nós somos tentados por 3 fontes. Quais são? O mundo, de uma maneira geral. Nós somos tentados. A gente vive num mundo que nos oferece o pecado o tempo inteiro. Eu olho, eu vejo, eu ouço, eu sinto. Ele usa os nossos sentidos de uma maneira geral para que eu possa ser tentado. Nós somos tentados pelo mundo. Nós somos tentados pela nossa própria carne, diz a Escritura. E carne significa natureza humana, que ainda não está plenamente santificada. E eventualmente eu fico matutando aqui, pensando em algumas coisas sobre o pecado. E se eu não me cuidar e não me colocar para ser dirigido pelo Espírito, diz Gálatas capítulo 5, eu vou pecar. São chamados concupiscências da carne, ou desejos da minha natureza carnal.
E eu sou tentado pelo próprio diabo. O mundo, a carne e o diabo. Pastor Mauro Meister tem um livro sobre esse assunto. Vale a pena você dar uma lidinha a respeito disso. A palavra do Senhor, Hebreus capítulo 12, verso 14, diz: sem santificação ninguém verá a Deus, que é o Senhor. Sem santificação ninguém verá a Deus. A santificação é Deus agindo como um ato, me separa para Ele, e é um processo onde Ele me habilita todos os dias a viver espiritualmente como servo dEle. Sabe aquele lugar onde você passa mais tempo do dia na sua vida? Onde é? Normalmente o lugar que você mais passa tempo na sua vida. Durante o dia. No trabalho, não é? A maioria é trabalho, não é? Talvez alguns estudantes possam dizer, a escola. Pré-vestibular fala, nem casa tem. Né? Naquele lugar, você está vivendo o processo de santificação na sua vida? Tipo, naquele lugar, no comportamento seu com as pessoas que você vive, com os pensamentos que você tem oportunidade, com as coisas que você tem que conviver, visualizar, trabalhar, com as pessoas que não têm o mesmo pensamento. Você vive como um cristão? Lá dentro da sua casa, você vive o processo de santificação? Eu digo que é um dos lugares mais difíceis da gente viver essa plenitude de santificação na vida cristã. Quando alguém chega para conversar com a gente, é um cristão, está passando por problema dentro de casa, está dizendo, não aguento mais, vou dar um chute no balde, não quero mais, aquela coisa toda. A gente diz para a pessoa, olha, quando acontece isso na sua vida, o que você fala para um amigo que vem conversar com você sobre isso? Você fala que é isso, tenha paciência, anda mais 1 milha. A Bíblia diz, mais 2 milhas. O que você tem participado nesse problema? O que você pode mudar? Você tem orado? Você tem santificado a ponto da sua vida trazer bênção para o seu cônjuge, para os seus filhos? A gente fala isso, não é? Agora, quando acontece na sua casa, como é que é? Você diz para o indivíduo, olha, na hora que a briga começar, você fala assim, vamos parar, vamos orar, para que a gente possa não agir de maneira inconveniente, mas na hora que acontece na sua casa, você ora? Ou a palavra aumenta, o tom fica daquela altura, e surge eventualmente aquelas palavras grandes. Palavrão, né? Que eu não vou falar aqui, é claro. No dia a dia, é o lugar onde eu tenho que viver a vida cristã nesse processo. Nesse processo que eu não dou conta sozinho. É por isso que eu dependo do Espírito. Eu preciso estar na intimidade com Deus, nas minhas orações, na leitura da palavra, na minha intimidade, no meu culto com o Senhor, no culto público. Eu tenho que estar com Deus. Caso contrário, queridos, eu não vou viver como um cristão. Apesar de ser um cristão. Jesus estava com seus discípulos e um dia de manhã, naquelas caminhadas dele, de uma cidade para outra, ele viu uma figueira. E eles não tinham comido nada. E a figueira estava cheia de folhas, linda, verdinha. E eles saíram todos e vamos comer figos. Gente, está na época de figo, não está? Amo figo. Se eu amo minha mulher, eu nem sei o que é. É muito bom essa danada dessa fruta. É gostosa, é saudável, nutre. Eu fico pensando o que os discípulos e Jesus olharam para aquela planta e disseram, estou com fome, vamos encher o pantufo de figo. Mas não de figo verde, de figo maduro. Por que eles foram com expectativa de encontrar figo naquela figueira toda bonita, cheia de folhas? Porque uma figueira, quando ela não está com frutos, ela é peladona. Os galhos ficam ali. Mas quando começam a nascer
as folhas, elas crescem, e junto com elas começam a nascer os frutos, até mesmo parece que é uma folha, mas é um fruto. E quando aquela árvore está no esplendor da sua beleza, toda verdinha, aqueles frutos estão prontinhos para serem comidos. Só que Jesus chega naquela árvore com os discípulos e procura os frutos. Cadê os frutos? A Bíblia diz que não encontraram nem um fruto. E o texto diz que Jesus amaldiçoou aquela árvore. E no outro dia eles passaram lá de novo, como estava a árvore? Seca, morta. E Jesus usa aquilo para ensinar algo para os discípulos. E o que Jesus ensinou é que aquela árvore era mentirosa. Ela dava a notícia de que ela era bonita, frutífera, que ela tinha muitas coisas de beleza, ela era o que ela apontava para os outros. Mas quando você chegava de perto e olhava, ela era mentirosa. Queridos, Deus não quer da nossa vida simplesmente um cristianismo de lábios, mas Ele quer um cristianismo que aponta para a nossa comunhão com Deus e com os frutos verdadeiros. Porque o verdadeiro servo de Deus, ele não é árvore infrutífera. Ele não é árvore mentirosa. Ele é árvore viva, verdadeira, que tem os frutos vindos do Espírito, que promove na vida dos outros crescimento e que vive uma santidade que o próprio Deus produz nele. Esse é o processo. Querido, santificação não é opção. É realidade natural na vida de um cristão. Há pouco tempo atrás eu fiz um sermão em 1 Pedro capítulo 2, verso 1 ao verso 2. E o tema é, santificação não é opção. Naquela sequência de exposições em 1 Pedro. Exatamente isso. Porque o texto lá diz que o santo, o servo de Deus, ele despoja um bocado de coisa. E ele deseja o leite espiritual, mas não é qualquer leite espiritual. O texto diz o genuíno leite espiritual. E mais do que isso, o texto lá diz que esse genuíno leite espiritual é porque eu estou na convivência e eu sou do Senhor. Se vocês são verdadeiramente de Cristo, se vocês pertencem a Cristo, o texto diz. Irmãos, que Deus tenha misericórdia de nós e nos dê alegria na vida que Ele nos deu, da obra que Ele já começou em nós. Quero só dizer uma coisa antes de concluir. Eu teria muito mais para falar hoje, mas vai ficar para outro dia. Só Jesus Cristo pode se auto-santificar, se santificar sozinho. Em João capítulo 17, verso 19, Jesus diz assim: por eles me santifico a mim mesmo, para que eles também sejam santificados onde? Na verdade, na palavra. Queridos, só Jesus pode cumprir por força própria, por natureza, como homem e Deus que Ele era, a vontade do Pai. Cumprir a lei revelada na Escritura, os desejos do Senhor que são bons para a nossa vida. Só Ele pode se auto-santificar. Jesus como servo, e Ele veio para cumprir um propósito, para sofrer, para morrer em nosso lugar, e Ele fez isso como ovelha muda levada ao matadouro, diz Isaías capítulo de número 53. Não soltou um único som. Lucas, quando fala da morte do Senhor Jesus, diz que Ele deitou sobre a cruz. Os soldados não precisaram ficar dando chibata nele, diz, deita aí, ou segurando o braço dele, segurando, porque ele não queria aquilo. A Escritura diz que ele, por si só, naturalmente, porque era o propósito dele vir e fazer aquela obra, ele fez como servo.
Ele deitou sobre a cruz para morrer em nosso lugar. E Ele fez isso com um único objetivo. Aqui em João capítulo 17 fica claro. Para que os cristãos fossem santificados na verdade. Ou santificados através da palavra de Deus. Você quer ser santo, querido? Você quer ter uma vida cristã, onde Cristo é visto em você? Você precisa da palavra de Deus. Você precisa abrir a Escritura e ler. Você precisa abrir a Escritura, orar e dizer: Senhor, fala ao meu coração, me dê entendimento da Tua verdade. E ao final dizer: Senhor, estas verdades são verdades Suas, louvado seja o Senhor, mas em nome de Jesus, me habilite a viver a palavra do Senhor, me qualifique a viver, me dê discernimento para eu perceber quando eu devo viver isso, como viver isso. O Senhor, eu não tenho força, mas o Senhor tem, pois é a minha existência, a minha força e alegria, a minha vitória. Eu estou vivendo exatamente isso aqui. E como é bom, queridos, quando a palavra de Deus me orienta, me desafia, até mesmo me adverte, chama a minha atenção. E pela graça de Deus eu consigo vencer aquilo que para mim era um pecado iminente. Ou era um pecado que eu já estava vivendo como prática comum. Um pecado de estimação. Ou um ídolo dentro da minha vida. E quando aquilo é vencido, queridos, pela graça de Deus, eu vou dizer para vocês, não existe sensação mais agradável do que ter vitórias sobre pecados conquistadas pela graça de Deus. É aquela sensação da paz, daquela alegria que excede todo entendimento. Queridos, que Deus, na sua bondade, esteja nos fazendo cristãos verdadeiros. Que Ele nos leve a compreender Jesus como Salvador, o único. Que eu sou pecador e se eu não crer em Jesus como meu Salvador, não vou ser salvo. Que o Senhor me leve a entregar a minha vida para Ele e dizer: Senhor, toma a minha vida. Mas que o Senhor todos os dias possa abençoá-lo, para que você tenha a aparência de Cristo Jesus. Porque Ele te salvou para que você seja a semelhança do seu primeiro filho. Romanos capítulo 8. O primogênito. Essa é a nossa expectativa. Essa é a nossa oração. Qual a relação entre santificação e palavra? Não existe santificação sem a palavra de Deus. Sem a verdade de Deus te orientando. E sendo o poder de Deus para te habilitar. Debruce sobre a palavra de Deus. Vá ouvir alguém que pregue a palavra de Deus de verdade. Não aquele que fica inventando em cima da palavra de Deus, mas aquele que abre a Escritura, lê a Escritura, expõe a Escritura e Deus fala ao seu coração. Mas é a palavra que Deus usa para nos santificar. Por isso, Jesus pediu ao Pai: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos nos colocar de pé e vamos orar. Santo Deus, nós te agradecemos, Pai, pela obra perfeita do teu Filho Jesus. É uma demonstração de amor que nós, por mais tentemos compreender, vamos ficar aquém desse amor maravilhoso, imensurável do Senhor, a ponto de enviar o seu Filho ao mundo para morrer em nosso lugar. Pedimos que o Senhor nos dê entendimento disto, que o Senhor nos leve à tua presença, que o Senhor nos tome nas tuas mãos, que o Senhor nos tire do império das trevas e transporte para o reino do Filho do teu amor. Mas queremos pedir também, Pai, que o Senhor esteja fazendo que possamos viver como cristãos verdadeiros, santificados por Ti mesmo.
que a nossa identidade seja bem clara. Nós somos filhos do Deus Altíssimo, através da obra de Cristo Jesus, que foi aplicada em nós pelo Teu Santo Espírito. Continue a Tua obra em nós, Pai. Que a santificação possa ser crescente em nós a cada dia, para o nosso bem, para a Tua glória, para o bom testemunho a todos e proclamação do Teu Evangelho. Obrigado pela presença de todos, obrigado, Deus, pela presença dos nossos visitantes. Derrame sobre eles da Tua graça. Em nome de Jesus nós oramos, nós agradecemos e imploramos que a graça do Senhor Jesus, que o amor de Deus o Pai, que a comunhão e santa consolação do Teu Santo Espírito esteja sobre cada um de nós hoje e para todos sempre.